2, começando do Molde Brasil, Movimento da Escrita. Gente, em primeiro lugar, a gente quer agradecer a todo mundo que participou do nosso projeto até o momento. A gente já tá no dia 8 hoje, estamos gravando o vídeo e as aulas são semanais. Se você chegou agora, você está convidado a participar, tá, gente? Não tem problema se você chegou no dia 5, chegou no dia 6, no dia 7, no dia 1. Tem o pessoal desde o dia 1 acompanhando com a gente, o movimento está super legal. A gente está inspirando centenas de pessoas, centenas de escritores. Então o nosso foco é continuar, tá? A gente quer passar um pouquinho de conhecimento para vocês, mas também o movimento é tudo isso junto. Então a gente quer agradecer a participação de cada um e bora continuar essa jornada. Está preparado? É isso aí. Só para reiterar, tá muito legal a interação das pessoas no grupo do Telegram, na plataforma, centenas de pessoas interagindo, um monte de histórias sendo contadas. Nossa, uma loucura, muito gente. Muito gratificante a participação de todos vocês. Tem gente do Brasil e do mundo. São vários países, o pessoal tá ligadinho aí na jornada do escritor. Então eu acho que se você começou agora, se você entrou nesse vídeo por acaso agora, não perca tempo, participa com a gente da jornada, tá? Vai mudar a sua vida assim como tá mudando a nossa e de todo mundo que tá fazendo parte desse projeto. É um aprendizado para todo mundo, né? Para todos nós. Pra gente e para vocês que estão participando do outro lado aí do vídeo. Então, como essa aula 2, você precisa assistir a primeira aula para poder entender esse próximo exercício. Sim, as aulas semanais são integradas, né? Então você tem que começar a fazer desde a 1, os exercícios da 1. Que, gente, a gente vai separar aqui, tá? Os exercícios diários são para criatividade e a rotina do escritor. Os exercícios das aulas são sequenciais, então a gente vai aprofundando, né, Eduardo? O que foi a ideia do começo da aula 1, a gente vai puxar um pouquinho agora na aula 2, e na aula 3, e na aula 4, você vai sair com um texto, sim, bem criativo, se você fizer essas aulas. Então elas não são obrigatórias, são mais para quem nunca achou que poderia estender mais do que um conto, mais do que uma ideia, sim, e transformar, né, num conto ou num livro, depende. Eu mesma não esperava que a minha história ia chegar onde chegou. A gente vai comentar agora um pouquinho nessa aula com vocês. Então, para a gente recapitular o exercício que a gente deu na aula 1, a gente pediu para vocês fazerem uma observação do mundo, coletar notícias e entrevistas que achassem interessantes e escrevessem pequenas histórias sobre elas, né? Uma observação que você tenha feito, e de cada observação dessa um pequeno trecho de história entre 100 e 150 palavras. Hoje vocês vão escolher entre essas pequenas histórias que vocês escreveram, vocês vão escolher 2, de preferência as mais diferentes entre elas, e vocês vão juntá-las em uma só. Quando o nosso olhar muda, né, de espectador para escritor, a gente começa a ver história até onde a gente não imaginava, né, Eduardo? A gente começa a ver histórias assim, nossa, essa notícia, essa matéria de jornal viraria uma história. Sim. Nossa, a história de vida da minha avó seria um documentário legal. Você começa a ter essa ideia de roteirista já, né? Você enxerga a tua história como um filme. Então, essas pequenas ideias, esses pequenos lapsos de criatividade que a gente vai pegando durante a vida, durante o caminho, o dia a dia, pode ser alguma faísca para virar um livro, né? Então, essa é a ideia que a gente quis passar no primeiro. E agora, e como pegar essa frase, esse pedacinho, e aumentar e desenvolver, né? Isso que a gente tá tentando aqui mostrar pro pessoal, que é possível e é divertido, tá, gente? Isso. Então, quando a gente junta essas duas histórias diferentes, a gente vai esticar ainda mais o músculo da criatividade, né? Então a gente vai ter duas histórias incomuns, mas a gente vai ter que encontrar algo que una as duas, né? Essa é a primeira parte do nosso exercício de hoje, tá bom? Então você seleciona as duas histórias, deixam guardadinhas que a gente já vai usá-las. Então, o que a gente precisa fazer agora? A gente tem uma ideia, 2 ideias montadas numa história só. Então a gente vai expandir essa história com o próximo exercício, que é um brainstorming agora, que a gente conhece como IC.
ele é como se fosse o tema central da sua história, tá? E se tal coisa acontecesse? Esse tal coisa que acontecesse é a base do que a gente vai criar juntando as duas histórias. Então, um exemplo de uma história que já está se tornando clássica, do José Saramago, é de um livro que se chama Ensaio sobre a Cegueira. Tá? Então, o tema central desse livro é: e se de repente aparecesse um vírus de cegueira no país? Então, a gente vai criar esse IC para essas duas histórias que a gente resolveu unir. Então, do Saramago é legal assim, porque é uma loucura, geralmente, né, o que o escritor pensa. Sim. Que a gente vira um deus, né, eu falo. Que a gente pode criar o nosso próprio universo, que não existe, né, na ficção científica, por exemplo, né. Tem muito texto lá, tem muito roteiro de livro, de filme, aliás, que a gente fala, nossa, por que a pessoa pensou isso? Que pessoa doida, quem que escreveu isso? Essa ideia é muito doida, né? A possibilidade levou ali pra... A nossa imaginação, a gente nem sabe do que a nossa imaginação é capaz. Essa que é a verdade. Então, escrever isso é você transpor barreiras, transpor o tempo, dar a volta ao mundo, né? É você... 80 dias. Então. É o e se? E se? É você ter essa dúvida e essa curiosidade e pegar os personagens da tua ideia, do teu livro e falar, e se ele vivesse essa possibilidade, essa vida? O que aconteceria no caminho dele, né? Sim. Se você tiver essa curiosidade, já é um passo para você alcançar aí o desenvolvimento da sua história mesmo. Seguindo esse dos IC, a gente vai dar mais alguns exemplos para vocês fixarem realmente essa ideia que a gente está trazendo para vocês. Então, um exemplo é: e se uma mulher estivesse apaixonada por um colega de trabalho? Que é uma história comum, né, Eduardo? Comum. Tem vários filmes, vários livros, best-sellers ou que já fizeram sucesso aí na história, com esse tema. E se um homem tivesse de escolher entre a sua carreira e o seu grande amor? E se não houvesse eletricidade? E se uma mulher encontrasse o homem da sua vida numa viagem de trem? Então, o que é a ideia? A gente pega uma história, pensa no IC dessa história, e a partir disso a gente vai expandir, né? Então, vocês percebam que dentro de cada frase ela pode existir um mundo, um universo dentro dessa pequena frase aqui. Que a gente vai criar. E se um animal, um cachorro pudesse falar com um humano? Sim. Né? Tem tantos filmes por aí que exploraram essa ideia central. Exato. Tá, então a primeira foi juntar as duas histórias. Agora a gente vai pensar no IC dessa história, certo? Pensaram, guardaram. Agora a etapa mais divertida, que a gente recomenda que faça em dupla, tá? Que a gente vai fazer aqui na prática de uma história que é uma ideia da Aline. Foi uma frase que a gente pescou nas ideias, nos lapsos aí de inspiração, né? E aí eu achei duas ali interessantes e falei pro Eduardo, me ajuda a incrementar aí pra poder virar um conto. Aí a gente foi no IC. E era em dezembro, né? Dezembro. Era dezembro, então era perto do Natal, a gente tava meio inspirado com o Natal. Então surgiu o título do meu conto, que é O Baú de Natal, e foi a partir de um IC. Então, só para deixar claro aqui, a gente vai ter o primeiro IC, e a partir desse primeiro IC, que é a história central, a gente vai criar uma lista de outros ICs, né? Então esses ICs, eles vão servir para expandir a história para alguns lugares, né? Dependendo da pessoa que fizer. Então esses próximos ICs precisa ser forte o suficiente para que ele faça a história mover de um ponto para o outro, tá? Ele não pode ser uma coisa muito banal, ele precisa ser uma coisa que seja potente, né? Para fazer a história andar. Como se fosse capítulos mesmo. Isso. Né? Ideias bem principais para elaborar. Vocês estão preparados? Vamos lá. Vamos fazer aqui um exemplo de como foi feito para a história da Aline, que é o Baú de Natal. O Baú de Natal. O título, né? E qual que era o seu IC? E se um jardineiro encontrasse um baú enterrado no quintal?
veio essa ideia na minha cabeça e eu falei, nossa, não sei se existe algum filme de Natal sobre isso, alguma história, não sei. Mas é interessante, é uma história que pode desenvolver. Sim. Né? E se esse jardineiro sofresse de timidez crônica? Aí o Eduardo me veio com essa. Aí eu falei, nossa, pera, mas eu queria que fosse uma história bonitinha, não sei se eu consigo escrever uma história. Se vira, você é escritor, você tem que se virar. Eu fiquei pensando e falei, tá, e se ele se parecesse com o Papai Noel? Eu queria que fosse uma história de Natal. Baú, Natal, Papai Noel. Se esse baú fosse dourado e brilhante? Baú mágico. Eu pensei, interessante. Tô te ajudando aqui. Aí ele me deu uma forcinha. Aí eu falei, então, e se tivessem hieróglifos e letras estranhas num pergaminho dentro do baú? Baú mágico, a ideia já vai começar a desenvolver. Já tá começando a ficar mais misteriosa essa história, né? Misterioso, né? Natal. E se essa mensagem trouxesse uma maldição e uma bênção ao mesmo tempo? Ai, minha cabeça explode, né, gente? Com essas informações. Fiquei pensando, como que eu vou solucionar isso? Aí eu falei, e se ao dar os presentes de Natal, ele deu o baú por engano? Aí vira a volta na história. Perdeu o baú. Bom, um baú misterioso que foi dado para uma criança de Natal. Presente de Natal. Bom, a criança não vai reclamar, né? E se essa criança fosse filho de um bilionário, vai? Um cara muito rico. Então, e aí, gente? Aí o bilionário negociava quadros falsos. Sei lá, o bilionário era meio bandido aí, não sei. Esses quadros falsos. Bom, dá pra ficar rico assim, né? Porque cada quadro você vende por milhões, gente, né? é legal falar que você não precisa usar tudo isso depois na tua história, tá? Na hora de lapidar a história, a gente vai pegando o que é mais interessante pra formar mesmo, isso, né? A história é agora sua. É uma criatividade doida que surgiu aí na nossa cabeça, tá? A história é sua, né? Como escritor, como você vai fazer com outra pessoa que seja escritor, também escritora, né? É importante você selecionar depois essa lista, mas por enquanto deixa a imaginação fluir, né? Tanto a sua quanto a da pessoa que estiver te ajudando, tá bom? Isso é muito importante, que lá na frente depois você consiga traçar uma linha dessa história, né? Então voltando, ele é um negociante de quadros falsos. Tá com um baú ali interessante, mágico, e o pai dele é meio um cara meio do culto, sei lá, né? É. E se esse bilionário invocasse os deuses egípcios que estão contidos no hieróglifos? Então, né, gente? Aí eu pensei, a mas história peraí. já vai Natal com o Egito. Egito e coisa mágica e brilhante, sei lá. E o jardineiro, que é o começo da história, que é o personagem principal? E se esse jardineiro tivesse que sair da cidade natal dele, que ele nunca saiu antes, tivesse que sair da cidade para procurar resposta? Lembra que ele era tímido. Então. No começo da história ali. Aí a gente já tem um ponto aqui que você vai ter que tirar o seu personagem de um ponto que ele está acomodado. Ele vai ter que sair da zona de conforto dele para fazer uma coisa que ele precisa fazer, né? Meio jornada do herói, né? Meio jornada do herói. Se você não sabe o que é jornada do herói, dá uma pesquisada aí no YouTube, tem vários vídeos interessantíssimos explicando o que é essa narrativa e que muita gente usa e dá certo, né, Eduardo? É bem legal pra você conseguir pegar o teu personagem e transformar ele num ícone, né, num herói mesmo. E se o baú faz com que as pessoas viajem no tempo, por exemplo? Tá ficando interessante essa história. Nossa! Viagem no tempo, não sei Natal, como eu vou Egito. me virar pra escrever isso, mas eu tô tentando. O problema não é meu. E se a viagem no tempo fosse aleatória? Você não pudesse escolher a data da viagem? Então, e aí? Pra onde que levou o menino e o jardineiro? Pro primeiro aniversário do menino. Aniversário de 1 aninho. Ele viu ele bebezinho.
E se nesse aniversário a mãe dele ainda estivesse viva e o pai dele ainda não fosse bilionário? Então aí depois eles descobriram que o pai dele era do mal, sei lá, e matou a mãe dele, por exemplo. Coitada. Triste, né? A história tá ficando muito triste, gente. Eu não quero escrever isso, não. Então aqui, gente, se vocês entenderam, a gente pegou uma pequena história, que era um baú mágico de Natal, e a partir disso a gente imaginou vários caminhos para essa história. Né? Então a Aline, como dona da história, ela vai poder tirar os trechos que ela não gostou, vai escolher os que ela acha que faz sentido. Fez sentido ali. E se de um ponto para o outro ela achar que ainda precisa colocar mais um, você coloca, né? E o final também que você achou meio trágico, você pode mudar depois, tá? Mas Estou trabalhando nisso, tá? A ideia é que você não precisa necessariamente sair com a estrutura final da sua história aqui, né? São só as imaginações. O ideal é que tenha pelo menos umas 20 frases desse ICs pra gente. O nosso bate-bola foi muito maior do que esse, tá, gente? Aqui a gente pegou mais ou menos a síntese do que eu decidi, mais ou menos, pro meu conto, mas nossa, eu falei, chega, pelo amor de Deus, porque a história tá indo pra um lado que eu não quero. Então vai chegar um momento, quando você fizer umas 2, 3 vezes isso com um colega, pode ser que comece a ficar mais natural para você fazer isso também. Aí você começa a fazer isso sozinho, que aí você tem um pouco mais de controle para onde vai a sua história, né? Mas o legal quando você faz com outra pessoa é que ela pode te jogar desafios que você não estava preparado. Né? Então, como ele joga para um lado, você vai ter que trazer sua história de volta. Como você vai trazer ela de volta é fazendo sentido. Né? Isso é bom para você expandir o número de personagens. Era só o jardineiro. Entrou o pai, entrou a mãe, entrou o menino. Já. Personagens que eu não tinha pensado no começo. A primeira frase foi o jardineiro com o baú. Então, essa estrutura que a gente passou para vocês aqui de ICs pode ser usada para conto, para novela, para romance, para qualquer história um pouco mais longa, né? Você tenha só, às vezes uma frase veio na sua cabeça, ou uma pessoa que você olhou na rua, você fez uma observação. A partir dessa observação, se você fizer esse exercício do ICs, você vai começar a enxergar a sua história por um caminho mais longo. Né? Isso é muito interessante, eu gosto muito desse exercício. É bem legal. E aí você pode usar também, por exemplo, se você não tem ninguém com você, usa o Twitter, né? Nas redes sociais, coloca lá, gente, me dê ideias aí, complete a história. Então essa é a primeira parte da nossa aula, o exercício pra gente continuar. Eu sei que eu soltei alguns spoilers lá no grupo, né? Quem não tá no grupo, estiver assistindo lá no YouTube. A gente tem um grupo do Telegram, o pessoal que tá participando do movimento da escrita. Tá, cada dia gente nova aparecendo, agradecendo por fazer parte. Então se você não tá lá, se você não tá participando, posta lá pelo menos uma vez por semana pra animar os outros, né? Porque tá muito legal mesmo, gente. A interação tá muito legal. É chance única, só esse mês. Depois as aulas vão ficar gravadas, né? Todo dia 1 vai ser dia de começar a rotina da escrita, né? Porque eu acho que a gente não vai parar mais. A gente já foi picadinho pela rotina. Mas é hora de você aproveitar esse movimento mesmo, assim, de corpo e alma. Se entrega que vai valer a pena. É isso aí. E a segunda parte da aula a gente vai tratar de algumas definições de texto, de tipo de texto, de gêneros literários, né? O pessoal estava um pouco em dúvida, né? A diferença entre romance, conto, novela. Nós não somos acadêmicos aqui, né? Então a gente vai passar algumas definições, né? Para vocês entenderem um pouco o tipo de história, o tipo de livro que vocês queiram escrever. Primeiramente, a gente vai tratar um pouco de um tema. Para o escritor iniciante é muito difícil tratar disso, né? Porque como ele só quer escrever, ele às vezes esquece, ele precisa impactar a vida de outra pessoa. Então quem que é essa outra pessoa? Das editoras, a gente chama essa pessoa ou grupo de pessoas de público-alvo, né? Você vai ser como se fosse um vendedor.
né? Isso. E vai produzir um produto. O livro é um produto, gente. Tem até ISBN. Isso, tem né? registro. Tem tudo, registro, né? então o livro é um produto. Então, quem vai ser o consumidor desse produto? Né? Isso você tem que ter em mente desde sempre. Isso. Vai facilitar. Até. Com certeza. Então, se você sabe o seu público, fica mais fácil você saber o tamanho do seu livro, do teor da sua história, dos temas que você pode abordar ou não. Isso tem relação com se a pessoa é casada, se é dona de casa, se tem filho, se é adolescente. Verdade, mas homens executivos, Isso. né? É um tipo de público. Ou eu gosto de escrever poesias, então é outro tipo de público. Uhum. Tem poesias mais clássicas, tem mais livres, então vai ser público diferente, né? E aí você vai atingir esse leitor como? Na rede social, Facebook, ou, não, o meu público é mais Twitter. Isso daí vai ter outra aula mais específica sobre isso, sobre né, marketing pessoal e etc, o mercado do livro mesmo. Sim. Mas aqui a gente vai, nessa aula é mais para você entender um pouco do que você vai começar a trabalhar e desenvolver, né, Eduardo? E é importante que o público-alvo não quer dizer que você vá ter que se limitar a isso, né? Você pode escrever absolutamente sobre tudo que você quiser. Mas se você pensa em criar, em projetar uma carreira como escritor, é importante você entender para quem você está escrevendo e o que essas pessoas esperam. Por mais que você queira contar uma história que seja revolucionária, se ela for 100% diferente de tudo que existe, as pessoas não vão entender, porque ela pode estar fora do tempo dela. Quantos livros... À frente, né, do tempo. Isso. Quantas vezes um livro clássico não teve mercado na época que ele foi lançado e só depois foi, nossa, que incrível, ele estava à frente, porque justamente ele foi lançado numa época que as pessoas não estavam preparadas para ele, né? Então é por isso que é muito importante a gente saber o teor, os temas que a gente pode abordar e o público que a gente vai atingir. E o artista é multifacetado, né? A gente experimenta tudo também antes de decidir o que a gente se identifica mais. E por isso que é legal participar desses desafios diários, desses desafios que a gente está dando nas aulas semanais, para você poder explorar um outro lado que talvez você estava adormecido aí, nem você não sabia. E às vezes tem muita gente comentando lá no grupo que às vezes tem um tema e fala, mas eu nunca me preocupei em escrever sobre isso, e foi tão legal. E aí você é desafiado a escrever sobre outras coisas que você achava que não tinha nada para escrever, você nem né? sabe, nem conhecia, nunca foi para esse lado. Sim. E aí você vai se descobrindo, aprendendo. A gente tem que aprender sempre, né? Sim. Eu acho que aprender nunca é demais e quanto mais a gente lê, mais a gente entende e começa a criar uma identidade própria também, que é muito importante. Passando um pouco sobre o público-alvo, né? Pra gente entender para quem que a gente está falando, é importante também a gente saber dos gêneros literários. Então o primeiro gênero, ele é o gênero lírico. São os livros com linguagem mais poética, sentimental, aquela que tem o eu lírico, né? Então geralmente a poesia e escrita em primeira pessoa, né? Então a gente separou alguns títulos aqui de livros que foram publicados pela Lura, de alguns gêneros que a gente tem aqui. Então para poesia, a gente tem essa antologia Inspirações Poéticas, né? Opa, mexeu a câmera. De inspirações poéticas. Nós temos também o Poesias para Apaixonados, né? Eu sei que tem alguns autores aí participando do tem grupo. Tem muita gente do nessas nosso grupo antologias. Participando do movimento, que são das antologias. É muito legal. É legal ver as pessoas que já escrevem continuando. Tem muita gente comentando técnica, que né? escreve só poesia e tá se desafiando também com outros textos. A colocar outros textos aí. E gente, tá maravilhoso. Tá muito legal mesmo. O pessoal super criativo, né? Muito divertido lá, né? Vários estilos diferentes, né? E a gente consegue entender a preocupação de cada pessoa, né? Dentro dos seus textos, né? O que mais toca essas pessoas. O segundo gênero que a gente trata aqui é o gênero épico. Geralmente ele tem uma figura central que é o herói ou um povo. Então esse herói ou heroína,
ele precisa passar por uma transformação, né? Para a história dele ter significado. Então esse gênero épico, hoje, ele é mais conhecido como gênero narrativo, né? Um termo um pouco mais recente. Então alguns tipos de livros que se encaixam dentro do épico são os romances, como esse aqui do Marcos Fassini, que também está participando também do grupo do Telegram. Tá no nosso grupo aí, que é participando do movimento da escrita. O Símbio Primícia. Isso, é uma série. Aposto que ele está escrevendo o segundo livro esse mês, aproveitando aí a jornada para escrever mesmo. Vocês vão ler em primeira mão o livro, vocês estão lendo em primeira mão o livro novo dele aí. O segundo tipo de narrativa do épico é a novela. Então nós temos aqui esse da Nicoleta, que também é autora da Lura. Quando o Vento Sobe. Novela, então, ele tem a estrutura de um romance, mas ele é um pouco mais curto. Esse ele tem umas 90 páginas. É um pouquinho maior que um conto. Então a novela fica entre o conto e o romance, né? O irmão do meio. E para conto, a gente tem aqui... Temos vários. Nós temos vários, foi difícil selecionar um de contos aqui, né? O Misterioso Caso da Royal Street. Também antologia de contos. Um outro tipo de livro também aqui do gênero épico são os de crônica. Então, o de crônica que a gente tem Mulheres Normais. Isso, todos esses exemplos estão lá na livrariadalura.com.br. A gente vai deixar o link na descrição do vídeo. Se ficar interessado, aproveita para adquirir e ajudar aí autores independentes como você. Exatamente. Um grupo se ajudando, né? É isso mesmo. O terceiro gênero é o gênero dramático, que ele trata dos textos de teatro, de versos. Alguns exemplos são a tragédia, a comédia, a farsa. Então esses são os três principais gêneros narrativos. Esses que a gente passou são os gêneros conhecidos como ficção, né? Então ele pode ser uma história completamente imaginada, inédita, saindo da inspiração total do escritor, ou ele pode ser baseado em fato, alguma coisa que ele vivenciou, e a partir desse fato ele começa a romancear. No gênero de não ficção, são os livros que são baseados nos fatos, em pesquisas, em coisas factuais, né? Então, o que a gente tem de exemplo aqui, que a gente fez pela Lura? Nós temos aqui um livro que recente, né? Acabou de sair esse livro, né? Dezembro de 2020. Está fresco. 70 dicas para decolar sua carreira, vida e negócios. Tá muito legal esse livro. Não ficção, bem legal. Cada página tem aí uma inspiração. Nós temos aqui do Renato de Castro, a Cidade Startup. Ele escrevia em blogs, um blog do UOL, sobre esse tema, que é as cidades inteligentes e tecnologia. Tá crescendo então bastante. Ele juntou todos os textos dele de vários tempos, nem sei de quanto tempo que foi que ele escreve. E juntou tudo e formou um livro, e ele publicou também com a gente. E esse último é o da Karine Aragão, esse nosso jeito bélico de viver. Adoro essa capa. É lindo também. Também trabalho acadêmico que transformou em um livro. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que aproveitem, façam os exercícios. Qualquer coisa, grita pra gente se vocês não entenderam a questão do ICs, né? A gente dá uma ajuda aí pra vocês, tá bom? Vê se encontra um outro maluco pra fazer esse exercício com você aí, porque é muito divertido. E qualquer dúvida, só entrar em contato com a gente. Entre em contato e estamos muito felizes e muito empolgados para saber se você tá achando da aula, o que você tá aprendendo. Comenta aí com a gente, tá? O pessoal tá comentando aí, o pessoal Nossa, tá a gente tá gostando. muito feliz porque tá feliz com o retorno. O retorno do pessoal gente, o que a gente queria passar, a gente já passou, né, Eduardo? Que você merece publicar uma história, se joga e curta o movimento. É isso aí. É isso aí. Até mais, gente. Até a próxima. Tchau.